Aula 32. Dons espirituais. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dons espirituais são ministrações, diversidades nos serviços, poderes ou habilidades com os quais os cristãos podem beneficiar o reino de Cristo e edificar outros crentes. São os dons espirituais que habilitam alguém para o bom desempenho do ministério que recebeu. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Os talentos do homem espiritual. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. É comum encontrarmos cristãos nos dias atuais sentindo-se inabilitados para realizarem alguma atividade ou ministério espiritual. Porém, devem saber que o Deus que comissiona para alguma tarefa específica é também o mesmo que capacita para tal. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Após nossa conversão a Jesus Cristo, nos tornamos participantes da natureza espiritual por uma ação divinamente sobrenatural. Depois, recebemos tarefas a desempenhar, mas que só poderão ser executadas com êxito se o Espírito Santo nos conceder os meios adequados. Para tanto, Deus nos visita com dádivas, que são capacitações para desempenharmos um ou mais ministérios. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. As habilidades espirituais são necessárias à igreja, visto que sem elas teríamos apenas os talentos humanos a operar, o que traria pouco ou nenhum benefício para o reino de Deus. A Igreja de Cristo é, antes de tudo, um agrupamento de homens espirituais e é necessário que seja, pelo Espírito, governada, motivo pelo qual temos este agente divino a distribuir dádivas segundo a sua vontade soberana. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É certo que sem os dons espirituais, a Igreja apenas existiria como uma instituição dirigida pelos talentos naturais dos seus líderes e membros, e seria incapaz de produzir frutos para a eternidade. A manifestação divina na distribuição dos dons indicou um novo tempo e capacitação diferenciada na vida e ministério daqueles que agora seriam os propagadores do reino de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este novo tempo de capacitações espirituais havia sido predito pelo profeta Joel. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos
terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E confirmado pela promessa de Cristo aos discípulos. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. A procedência e bom uso dos dons. Aprendemos que o novo nascimento não somente nos confere uma nova vida, mas também nos indica um ministério a cumprir e capacitação para exercê-lo. No entanto, é importante a menção de que o convertido é apenas o detentor temporal de um ou mais dons espirituais. Os dons não desaparecem com a morte de um fiel, pois a fonte dessas dádivas é o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Percebe-se dessa forma como tais talentos são de enorme valor e podem contribuir para a melhoria do corpo de Cristo, que certamente irá se projetar por toda a eternidade. Essas dádivas provêm do Espírito Eterno, e assim, nota-se que tudo vem de Deus e é para Ele, e que sem a benevolência divina, o homem definitivamente não pode nada. Ressaltar este aspecto é importante para impedir que o orgulho espiritual brote no coração do crente e o impeça de dar glórias a Deus. O Senhor deseja para nós uma boa compreensão dos dons espirituais, a fim de que todo o corpo de Cristo se desenvolva harmoniosamente e em boa ordem, e também para impedir que a Igreja caia em descrédito e zombaria por um mau uso dos dons. Se, pois, toda a Igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? A importância dos dons. As doações divinas devem ser vistas como graças espirituais, visto serem entregas gratuitas, não merecidas pelo homem, antes, devido à intervenção de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Essas doações espirituais fornecem ao homem a condição de executar uma tarefa ou várias, de tal forma a causar efeitos espirituais e assim poder edificar o corpo de Cristo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons espirituais são também fundamentais ao crente individualmente, pois lhe confere experiência com o sobrenatural e melhor relacionamento com Deus, visto que o dom deve ser exercitado. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Os dons espirituais são
A. Concessões para todos os que quiserem, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. B. Capacitações que visam um fim proveitoso, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. C. Dádivas entregues por Jesus Cristo. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. D. Habilidades exercidas em nós pelo Espírito Santo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. E. Privilégios gratuitos, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. F. Inúteis para o reino, sem o amor. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. G. Poderes do mundo vindouro. E provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro. Classificação dos dons espirituais. Não devemos entender que os dons espirituais são apenas os descritos no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios. Existem várias outras passagens bíblicas que citam dons distintos do texto de Coríntios. O mais sensato seria não determinar o número exato dessas virtudes espirituais, visto ser Deus ilimitado em poder e capaz de realizar muito mais do que pedimos ou pensamos. Porém, de uma maneira geral, poderíamos classificá-los em: primeira, miraculosos. São dádivas que operam algum efeito extraordinário, equipando o seu possuidor ao serviço prático. Alguns exemplos de dons miraculosos são: A. Cura. Tens todo o dom de curar? B. Operação de milagres. E a outro, a operação de milagres. C. Fé elevada no poder divino. E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. D. Etc. Segunda, não miraculosos. São dádivas que auxiliam na instrução e orientação, equipando seu possuidor ao ministério da palavra e discernimento. Alguns exemplos de dons não miraculosos são: A. Ensino. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. B. Palavra da sabedoria. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. C. Discernimento de espíritos. E a outro, o dom de discernir os espíritos. D. Etc. Conclusão. Os dons espirituais, como se pode perceber,
são importantíssimos para um harmonioso desenvolver do crente, individualmente e de todo o corpo de Cristo. E é certo que, sem eles, assistiremos à completa desestruturação da Igreja, ou, no mínimo, sua estagnação, porquanto um genuíno desenvolvimento da comunidade dos salvos depende dos mesmos. Porém, é certo que muitas instituições e ajuntamentos que alegam ser Igreja de Cristo são mantidas apenas pelos talentos naturais de seus líderes, o que não deve, de modo algum, ser confundido com dons espirituais. Um talento é uma aptidão natural ou adquirida através de treinos, condicionamentos ou estudos, sendo que qualquer pessoa, seja convertida ou não, pode ser talentosa, enquanto que o dom é uma dádiva espiritual, entregue somente aos que nasceram de novo em Cristo. Dons são ministrações, diversidades nos serviços, poderes ou habilidades com os quais os cristãos podem beneficiar o reino de Cristo e edificar outros crentes. São os dons espirituais que habilitam alguém para o bom desempenho do ministério. Eles podem ser manifestações vocais ou verbais, quando comunicam algo da parte de Deus. Revelações divinas ou manifestações que discernem algo. Habilidades práticas ou manifestações de poder quando operam algo, tendo a glória de Deus em primazia e nunca a exaltação humana. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais.